No episódio anterior, eu expliquei para você por que a humanidade utiliza a palavra fracasso de forma absolutamente negativa. Nesse episódio, eu vou explicar para você a diferença entre derrota temporária e fracasso. Anderson, explica melhor esse conceito para nós. A derrota temporária, meus amigos, é exatamente aquilo que eu já expliquei e vou bater para você aqui novamente. São os obstáculos e as dificuldades que se apresentam na vida da gente ao longo da nossa existência. Se nós entendermos que essas questões, esses problemas e essas situações se apresentam para que a gente mude o nosso destino, que a gente mude a rota, o destino pré-estabelecido por nós, ou seja, é uma derrota, uma mudança de rota, uma forma de você mudar o foco e o norte que você havia pré-estabelecido antes de passar por esse problema, por essa dificuldade ou por essa provação. É assim que nós devemos enxergar as dificuldades ao longo da vida. Não de forma a achar que isso sim é um fracasso e que isso sim vai nos tornar pessoas fracassadas. Isto é um grande erro. Fracasso e pessoas fracassadas são um título, uma sentença que as pessoas que estão ao teu redor querem te fazer acreditar. Eu não. Eu penso diferente e gostaria da tua atenção para fazer você também pensar de forma diferente e entender que não existe fracasso. Que o que existe são problemas, são pequenas derrotas, são problemas temporários e coisas que vão nos afetar ao longo de toda a nossa existência e que nós temos o dever de encarar e de enxergar as melhores soluções para os nossos problemas e não ficar focados nos problemas, porque quem fica focado nos problemas, aí sim, são as pessoas que se estabelecem como fracassados, são as pessoas que acham que chegaram no fim de suas vidas porque são fracassadas. Você não. Você está entendendo agora a diferença que existe entre a derrota temporária, aquela dificuldade que você tem que enfrentar, aquele problema, aquele cartão de crédito que veio além do valor e você teve que parcelar em 2 ou 3 vezes. A dificuldade de você ter perdido um parente na família, ou você ter feito um empreendimento que você achava que iria gastar 10, mas ao final verificou que teria que gastar 15. Esses problemas, essas dificuldades, aquele carro que você bateu quando passou no sinal e a outra pessoa não respeitou, não importa o problema, não importa a derrota, não importa a dificuldade. Você tem que entender que tudo isso é temporário, tudo isso vem para enriquecer a tua vida. Te fazer entender que, de alguma forma, esse erro foi porque você vacilou em alguma situação. De alguma maneira, você deveria ter feito uma coisa e acabou fazendo outra. Mas isso não é o fim do mundo, isso não é um pecado, isso não é um fracasso. Isso é apenas uma derrota temporária. Isso é apenas um problema e um revés que você vive ao longo da tua vida e que não vai acabar com a tua vida. É como a gente quando tem 15 anos e acha, e tem aquela primeira desilusão amorosa, né, no namorico do colégio e tudo, e acha que o mundo se acabou, que a gente nunca mais vai gostar de ninguém e que a vida ela começou a ficar cinza e que nada faz mais sentido. Mas na realidade, aquele é o primeiro de muitos amores que a gente acaba tendo ao longo da vida, na grande maioria das vezes, até encontrar a pessoa amada, a pessoa final, aquela pessoa que vai te complementar ao longo da vida e que você vai dividir a vida junto dela. Se você, então, lá atrás, aos 15 anos de idade, quando estava no namorico do colégio, você se entendesse como um fracassado, nunca mais você ia conseguir se relacionar com outra pessoa, porque você ia entender que chegou ao fim, que você é um fracassado e que você não consegue se relacionar com ninguém. Por outro lado, quando você entende que aquilo era apenas um namoro de colégio inicial, aquele amor de um primeiro contato da vida da gente, você consegue perceber que aquilo para você foi apenas um pequeno namoro, foi apenas uma pequena relação no início da sua vida. E que ao longo da vida você conheceu outras pessoas, se relacionou de outras formas, repito, até você encontrar a tua pessoa final, a pessoa amada, aquela que você escolheu para dividir a tua vida. Pensando dessa forma, você consegue entender bem a diferença entre fracasso e derrota temporária. Quando todos nós nos sujeitamos a viver, nos sujeitamos a sair de casa, a arregaçar as mangas e ir viver e ir em busca de realizar o nosso objetivo principal definido na vida,
Quando nós confiamos em nós mesmos e que nós temos essa disposição ao longo da vida, todos nós vamos enfrentar derrotas. Todos nós vamos ter que mudar a rota de nossas vidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, às vezes 10 vezes, quiçá 11 vezes. E por que, Anderson? Porque a vida é assim. Porque as coisas acontecem sem que nós possamos ter controle sobre elas. Como não existe estabilidade, como a gente vive a vida sempre sujeito a tudo aquilo que ela pode fazer conosco, ou com as pessoas que a gente ama, ou com o nosso negócio, como, por exemplo, hoje, que nós estamos vivendo a pandemia do Covid-19 e que muitas pessoas quebraram, muitas pessoas entraram em dificuldade por conta do lockdown que foi estabelecido nos países, nas cidades, para que a doença não se proliferasse de uma forma mais avassaladora do que ela já aconteceu desde o seu princípio. E você para pensar e entender que isso, na realidade, são derrotas. São derrotas temporárias que essas pessoas estão enfrentando, não se sabe explicar exatamente por quê, mas que elas vão ter que passar por isso, que elas vão ter que focar na solução dos problemas e atrás disso vai vir um aprendizado enorme. E você não pode achar que porque você está enfrentando uma dificuldade desse tamanho, você é um fracassado ou que isso é o fracasso da sua vida. Muito pelo contrário. Você tem que entender definitivamente que isso é uma derrota temporária e que você vai ter que enfrentar essa dificuldade, porque ao final disso, você vai ter tido um aprendizado enorme, você vai estar saindo mais inteligente, mais forte e mais capacitado para realizar o teu objetivo na vida, o teu objetivo principal definido, aquilo que você deseja, que você cultua como sendo algo que você quer realizar na tua vida. Você não pode deixar uma derrota como essa, apesar dela ser muito violenta, matar você, acabar com você. Você tem que sofrer o baque, focar na solução e entender que essa mudança de rota é que vai mudar a tua vida, que essa mudança de rota vai transmitir para você a sabedoria que faltava, a força que você precisava e a mudança que você necessitava realizar na tua vida, nos teus negócios ou no teu relacionamento para que você obtenha o resultado final, que é o sucesso tão almejado e tão esperado daqueles que desejam e que têm objetivos e propósitos na vida, como você e eu. Te aguardo no próximo episódio.